Eu ouvia várias vezes meu filho falando, você, por que você fala, Deus me tira dessa vida, quando eu estava no uso das medicações, quando eu já Certo. estava muito alucinada, assim, ele falava, eu falava, você, por que que Deus não me tira dessa vida logo? Ele falou, não sei por que que você fala o nome de Deus, se você nem ainda você acredita. Deus não existe. E assim, hoje eu vejo ele falar de Deus e sabe quem é Deus. E o que significa isso, né? Como é que foi a vida de vocês? Como é que vocês começaram esse trajeto? Como é que vocês descobriram a Fazenda? Aonde que entrou a vida de vocês na Fazenda da Esperança, né? Onde que vocês descobriram esse universo? Vocês já eram católicas antes de conhecer a comunidade? Como é que foi isso aí? Então, eu vou passar aqui para a Silvia, assim, que ela vai colocar um pouquinho o testemunho dela. Claro. Não, eu não era católica. Uhum. E, na verdade, como diz o meu filho, nós éramos ateus. E, eu me chamo Silvia, né? Uhum. Tenho 55 anos, sou de São Paulo, Campinas. Eu conheci a Fazenda da Esperança em 2020. Aos 21 anos, eu tive um câncer e conheci a morfina, onde eu fiz o uso da substância por muitos anos. Ela me dava muita adrenalina, não tinha dores, eu não usava ela para dor nenhuma. No primeiro dia que eu já usei, eu já vi que ela me dava assim, uma sensação muito boa. E dali, então, eu comecei a viciar nisso. E fiquei 17 anos no uso da morfina. Mas a senhora trabalhava antes, assim? Trabalhava, eu sempre fui locutora de rodeio, já fiz a rádio. Ah, a senhora é locutora de rodeio? Sim. Uau! No estado de São Paulo eu sou conhecida. Fiz muitas vinhetas para televisão, que legal. Rede Globo, inclusive, de alguns produtos. E sempre usei minha voz, mas a Covid levou embora, então não uso mais. Uhum. Aí, em 2019, o meu marido me abandonou. Eu tenho um filho adotivo, que hoje tem 19 anos, mora em Campinas. A gente acha que ele foi embora para a Itália, que é o país dele de origem. Eu não sei nada dele. E eu me afundei na medicação, outros tipos de medicações, tudo que eu achava eu injetava. Eu já comecei a injetar muitas medicações. Chegou uma hora que eu não tinha mais dinheiro. Eu me alinhei a um traficante da minha cidade, onde eu conhecia muitos estados, né? Uhum. Por usar sempre a parte do rodeio. Então, eu conhecia o Paraná inteiro, conhecia já o Uruguai, Argentina e outros estados que me levou a eles, né? Uhum. Porque eles precisavam de alguém que pudesse trazer as drogas, dirigir para eles. Eu me aliei a isso. No princípio, eu achava que ia dar tudo certo, mas não deu, né? Nisso eu fui presa. Uau. Eu fui presa e fiquei presa em Taubaté, lá em São Paulo. Peraí, você está indo muito rápido. Tá. Só para entender. Tá, vamos recapitular isso aí. A senhora foi casada há quanto tempo? 30 anos. 30 anos? Uhum. E a senhora adotou seu filho com quantos anos? De casamento, mais ou menos. E ele também tinha quantos anos de idade? Ele tem 64 anos hoje, certo. E eu tenho 55. Uhum. A gente adotou nosso filho, já tínhamos 16 anos de casado, né? Uhum. Não, 14 anos de casado. E ele era novo? Bem novinho? Ou ele Meu filho? Tinha só 2 dias. Nós pegamos na maternidade. Vocês pegaram ele bem no... Sim, em Maceió. Recém-nascido. A gente entrou no programa de adoção. Legal. E a gente adotou ele lá em Maceió, onde a gente foi chamado pelo conselho, né, para fazer a adoção. Perfeito. Foi tudo legalizado, tudo certinho. Uau, legal. Então a gente adotou nosso filho, a gente era um casal normal até chegar aí. Uhum. Até chegar a adoção, a gente era um casal super normal, trabalhava normal, tinha uma vida normal. Uhum. Eu já usava medicação, mas era controlado. Uhum. Eu já conhecia a morfina, mas era controlada. Eu sempre usava nos rodeios porque era uma maneira de eu subir ao palco e fazer as apresentações, porque ela me dava energia para isso. Uhum. Então, foi através desse jeito que eu fui aumentando as doses, porque vieram muitos mais trabalhos
E o Carlos sempre me acompanhando nos trabalhos, porque ele era bebê, sempre junto com a gente, era acostumado a ir para os rodeios, dormir nos hotéis, Uau. ficava junto com a gente, né? Uhum. E um determinado tempo eu coloquei ele no colégio interno, que é um colégio interno evangélico, Entendi. lá em Mojimirim, próximo à minha cidade, que é 30 quilômetros, para mim poder fazer os trabalhos. Então, eu levava ele na segunda e a gente buscava na sexta, Entendi. porque eu também trabalhava nos dias de semana. E nossas vidas foi seguindo, Uhum. até chegar em 2019, quando meu marido desapareceu. Eu continuo casada com ele legalmente, diante da Entendi. justiça, Aham. né? A gente estamos casados no papel. E o meu filho vive comigo no Brasil, onde nós temos informações que o pai voltou para a Itália, mas eu não sei nada dele, do desaparecimento dele. A gente só sabe desse desaparecimento, que ele nunca mais nos Ele procurou. saiu e não voltou mais. Na verdade, ele levou tudo que a gente conquistou. Tudo. Nossa. Ele me levou até o último real que tinha. Tudo. A gente ganhava em torno de 200 mil reais por semana, porque ele é engenheiro de som e eu era locutora. A gente ganhava muito dinheiro nos rodeios. E ele simplesmente desapareceu com tudo. Me deixou uma casa que eu construí em Campinas, num condomínio bom lá, mas foi porque era contra a vontade dele, então o meu dinheiro eu colocava nessa casa. Entendi. Então, o que me restou é uma casa, um condomínio caríssimo que a minha irmã paga. Entendi. Vive com meu filho lá, que eu tive uma brilhante ideia de falar para ele vender tudo aquilo e comprar uns 3 apartamentos para ele ter um futuro melhor, né? Sei. Mas ele acha melhor não. Aham. E para me pagar todos esses gastos, essa vida que eu tinha, uma vida estável, né? Que eu tinha Com antes, certeza. eu me aliei a essas pessoas. O traficante, conhecia lá a mulher dele numa manicure, né? Num Aham. salão de beleza. E eu disse para ela que eu estava desesperada, precisando de dinheiro. Aí ela me ofereceu esse trabalho. Me convidou para jantar, me ofereceu esse trabalho com o marido dela. Uhum. E eu aceitei. Uhum. Então, foi aí onde, nessas indas e vindas, até 2020, de 2019 a 2020, eu fazia o transporte das drogas da Bolívia, da Argentina, do Uruguai, Uhum. do Paraná. Onde eles mandavam, eu ia buscar, né? Sim. Eu dirigia os carros para eles. Uhum. E como eu já conhecia alguns trechos do Paraná, por causa dos rodeios, já conhecia alguns policiais também. Uhum. Eu vinha pagando propina já há muito tempo, né? De alguns produtos que eu já trazia do Paraguai de som, Sei. algumas coisas, então eu já conhecia ali. E foi aí, um belo de um dia, eu não quis pagar a propina. Mas também não tinha muitas drogas no carro, porque não tinha dado certo Entendi. a negociação dos traficantes. Mas mesmo assim eu fui presa. Eu fui Ah. presa e fui Mas mandada... mas já só a senhora não precisa falar se a senhora quiser, tá? Tudo isso tá me pegando de surpresa, mas o processo já terminou? A senhora ainda tá rolando o processo? Não. Aí foi aonde eu fui evangelizada por Deus. Ah. No dia do meu julgamento, o juiz determinou que eu cumprisse a minha prisão. Minha família pediu primeiro um exame para o juiz, junto com o advogado psicológico. Eles achavam que eu era louca. E eles queriam me tirar do presídio para o manicômio. E o juiz aceitou esse exame, e foi feito o exame. No dia da minha audiência, o meu advogado sofreu um acidente. E foi nomeado um advogado de última hora. Isso, é um dativo. E esse advogado de última hora tinha um filho que estava na Fazenda da Esperança, se recuperando por uso de drogas. Aí, quando ele leu o processo, ele leu tudo lá, ele falou, em vez da senhora ir para Itapira, para o manicômio, por que a senhora não vai para a Fazenda da Esperança? Aí eu perguntei para ele, o que é a Fazenda da Esperança? O que eu vou fazer nesse lugar? Ele falou, você vai ter trabalho, espiritualidade, convivência, e contou um pouco, antes da gente ir a julgamento. Certo. Ele me falou um pouco sobre o que era a Fazenda da Esperança. Na hora eu tive medo. Eu sabia que não tinha opções. Ou eu ficava onde eu já estava, com 80 mulheres, ou eu iria para um lugar onde eu ia viver com mulheres e homens juntos, todos dopados, ou eu iria para essa fazenda onde tinha 100 meninas, que é o que na época suportava essa fazenda. Mas a Fazenda da Esperança, onde a senhora foi, era só mulher? Sim, só mulher, em Guaratinguetá.
É só Entendi. mulheres. É a Fazenda Mãe da Esperança, é onde nasceu a Fazenda Feminina. A sede, né? A sede da fazenda é lá. E aí ele levou para o juiz a minha decisão de ir para a Fazenda da Esperança. Uhum. E eu voltei, na hora ele não acatou, mas disse que iria chamar novamente. Quando passou-se uns 20 dias, eu fui chamada. Ele falou que eu ia ser transferida dali para a Fazenda da Esperança, mas ia cumprir o meu tempo de prisão lá. Uhum. E eu aceitei, porque eu vi que ali eu ia ter uma liberdade maior, eu aceitei tudo isso, mas não foi bem assim, né? Na minha cabeça era uma coisa muito gigantesca, mas quando eu cheguei lá era só um passo para mim ir para lá. Quando eu cheguei, um mês que eu já estava lá, esse mesmo advogado comunicou que o meu alvará de soltura tinha saído. Eu não entendi nada. Eu fiquei sem entender, não teve um julgamento de condenação de anos. Eu não entendi o que tinha acontecido ali. Depois que eu vim entender que era Deus, né, trabalhando na minha vida, porque eu entrei como uma pessoa que não acreditava em Deus. Eu tinha só um mês de fazenda quando eu decidi que eu ia mudar de vida. Eu decidi que a minha vida não ia ser mais a mesma. Que ali naquele lugar ia transformar a minha vida. Eu não ia ser mais aquela mulher. Eu já tinha passado muitos anos longe de Deus, longe de tudo. Eu estava vendo meu filho crescer dizendo que era ateu como eu. E eu decidi, com um mês, o tratamento da fazenda é 12 meses. Eu tinha decidido que 6 que eles tinham me pedido, eu ia cumprir. E depois eu ia voltar para minha casa. Uhum. Mas não foi isso que aconteceu. Eu só tinha um mês quando eu já decidi que eu não ia mais voltar para casa. Que eu ia continuar naquele projeto, naquele lugar, onde me trouxe a esperança. Uhum. O nome já diz, né? Fazenda da Esperança, e traz esperança para pessoas como eu, que perdeu o sentido da vida. Eu não tinha mais motivo para querer viver. Muitas vezes eu tive vontade de me tirar a minha própria vida, porque eu não aguentava mais as situações que eu estava. Eu olhava para a cara do meu filho e não tinha mais vontade de continuar vivendo. Eu nunca fui uma boa mãe. Era uma boa esposa, mas não fui uma boa mãe. Eu adotei um filho que eu não era uma boa mãe, porque eu não tinha um exemplo bom para o meu filho. E dentro da fazenda eu pude ter tudo isso. Com 6 meses, meu filho foi me buscar na fazenda, que foi o tempo que eu determinaram para mim ficar. Eu disse, não, o tratamento é 1 ano e eu vou ficar 1 ano. E comecei a fazer a minha parte com ele, sabe? De contar como eram as missas. A missa são todos os dias lá, todos os dias. A missa tem os terços todos os dias. E eu comecei a falar para ele que eu rezava o terço, que eu ia às missas, que eu fiz a catequese, que eu já era coroinha do padre. E no dia da visita eu tive a sorte e a chance de mostrar para minha mudança para ele como uma mãe e uma pessoa nova. Eu fui, nesse dia, convidada para ser a coroinha do padre. Oh, que bênção. E meu filho viu eu servindo. E quando terminou a visita, a missa, nós fomos para a casa onde eu morava. Casa Chiara Lube, o nome. Nós na fazenda ganhamos uma agenda onde fala da palavra de vida todos os dias, uma palavra do evangelho que motiva a gente a estar dentro da fazenda. E eu dei de presente para o meu filho essa agenda que eu tinha ganhado. Eu falei para ele, você vai poder ter um pouquinho de mim todos os dias se você ler uma página dessa agenda, certo, que vai falar da palavra de vida. E nesse dia a palavra era: Senhor, quantas vezes devo perdoar o meu irmão se pecar contra mim? E eu li para ele um pedaço do evangelho e o que significava aquilo. Ele chorou. Ele chorou e pegou a Bíblia, a agenda e foi embora. Que deu o horário de visita, ele foi embora. Depois, quando ele começou, a visita é cada 30 dias, quando ele começou a vir na visita, eu fui falando e terminei meu ano. No dia que eu terminei meu ano, ele chegou lá para me buscar e eu disse, não, eu vou ficar 4 meses como voluntária em outra fazenda, que faz parte dessa unidade, antes de ir para casa, porque a minha espiritualidade ainda não é completa. E eu fui para uma fazenda mais próxima que tem lá, 7 quilômetros, e lá eu aprendi realmente o que era espiritualidade. Uma madrinha que me acompanhava,
Ela era uma irmã de congregação, né, católica, e ela tinha largado o hábito dela para poder seguir a fazenda, para poder estar dentro da fazenda. Ela está até hoje. E ali eu comecei a espiritualidade com ela. Nós tínhamos uma fazenda, assim, um lugar lindíssimo, uma capela bem no alto, onde eu tinha, assim, todos os dias o prazer de deitar na grama, olhar para aquela capela e falar com Deus. E eu falava, e nesses dias foram passando, e os padres conversando, e eu fui convidada, antes de ir para casa, para fazer, pela uma das catequistas que ia, para mim fazer um curso antes de ir, para renovar as minhas energias, de catequese, né, junto com ela. Eu falei, eu queria aprender a dar catequese, fazer algo mais. E fui até ela é da Alemanha, né, a Alexia. Aí ela começou, ela dava aula para as meninas, mas me ensinava como ser uma catequista. Eu falei para ela, nossa, eu acho muito bonito isso que você faz. Ela é uma consagrada, né? Aí eu achava muito bonito. E assim passou os 4 meses, eu não tive a visita do meu filho. E desci dessa fazenda para ir para casa, como a gente, depois que termina o ano de recuperação, a gente tem que fazer uma experiência em casa com os familiares. Isso. Para voltar para a sociedade, né? E eu, nesse dia, essa madrinha que me acompanhava disse, Silvia, você vai de ônibus para casa sozinha, porque os seus familiares não vão poder vir te buscar. Eu disse, sem problemas. Eu vou de ônibus, eles vão me buscar na rodoviária, você liga, porque a gente não tem celulares para falar, né, dentro da fazenda, só depois da recuperação, mas eu ainda não tinha. Aí ela avisou e eu desci para a fazenda de baixo e a missa era 11 horas. Nós descemos, próximo à missa, deixamos a minha mala na casa, na Gazeta, onde é a casa da responsável, e fomos nós duas. De longe eu avistei meu filho. Eu disse para ela, madrinha, aquele é meu filho. Ela disse, não. Ele disse que não vem, Silvia. Eu disse, ele é o meu filho. Ela falou, não, não é. E ele gritou, mamãe, eu vim te buscar. Eu vim te buscar. Foi um dia muito forte para mim, sabe? Com certeza. E eu fiquei muito feliz que o meu filho veio me buscar para ir para casa. E quando fomos para casa, eu pude contar para ele tudo que eu vivi realmente dentro da fazenda. O que era essa Fazenda da Esperança? Porque eu disse para ele que eu ia retornar. Ele falou, mas você não precisa mais, você já ficou livre do processo, você não tem mais o processo, você não precisa mais estar nesse lugar. Aí eu disse, não, eu vou voltar, filho. Eu vou voltar, eu preciso voltar. Eu preciso ajudar aquelas meninas. Eu preciso ajudar as pessoas que me ajudaram a chegar até aqui. E assim foi feito. Eu chamei a minha família, minhas irmãs, estamos em 7, eu disse para minhas irmãs, eu vou voltar para esse lugar e eu quero viver lá com elas por um tempo. Mais um ano, pelo menos. Eu não estou bem ainda, eu preciso ficar mais um ano fora da recuperação. Agora eu posso falar com vocês todos os domingos, que é permitido. E eles aceitaram. Eles aceitaram a minha proposta de voltar para a fazenda, principalmente meu filho. Surpreendente foi quando eu voltei. Logo quando eu voltei, eu assumi uma casa como madrinha. E, como madrinha, eu tenho que usar o celular para poder falar com as famílias, assim como fizeram comigo, né? Certo. E meu filho começou a falar para mim, mamãe, hoje o evangelho diz que você é Paulo. Hoje diz que você é Mateus, porque ele tinha agenda que eu tinha dado para ele. Então, através dessa agenda, eu comecei a evangelizar o meu filho. Ele tem, nessa época, ele já estava com quantos anos? Sabe? Meu filho estava com 15 anos. 15 anos. 15 anos. Eu entrei na fazenda, ele tinha 14. Ele tem 19 anos hoje. Ele tinha 14 anos. Com 15 anos, eu já tinha feito a minha recuperação. E ele tinha 15 anos quando ele começou a falar para mim sobre Mateus, sobre Paulo, Legal. sobre o que estava escrito ali. Ele pesquisava na internet o que era Mateus, o que era Paulo na Bíblia. Sim. Ele não tinha Bíblia, mas ele pesquisava. Por isso que ele sabia o que eu era no dia. Sei. Então ele começou a falar comigo. E às vezes eu trocava assim à noite, eu falava para ele, lê o evangelho para mim. Aceito, por favor. Lê o evangelho para mim para saber o que eu vou ser amanhã. E a gente começou a fazer isso, né? Esse tipo de coisa. E até hoje estamos fazendo isso.
Mas que bom, né? É. Que benção. Hoje, meu filho, e nós da Fazenda da Esperança, o Frei Hans, que é o fundador da Fazenda, ele segue o movimento dos focolarinos, da Chiara Lubbe. E existe uma escola para jovens aprendizes sobre evangelização do que quer ser, né? Sim. Na sua vida. É uma escola que ela lá em São Paulo, 3 meses. Então, vem jovens de todos os países, inclusive do Brasil, para ter uma formação maior sobre o que quer ser. Sei. E o meu filho, por conta própria, decidiu que queria ir para essa escola. Eu disse para ele que teria essa escola, em São Paulo agora, que iniciou no mês passado. Eu falei para ele como que eram as regras, que não pode ter celular todo dia, e que lá ia falar sobre as vocações, né? Claro. Você quer ser padre, quer ser freira, quer só seguir uma vida de consagrados, ou você quer ser leigo, o que você... E ele não entendia muito bem a minha língua, o que eu estava falando. Com certeza. Aí ele falou, daí ele me ligou uma noite e disse, mamãe, eu pesquisei sobre isso que você me falou, e eu me interessei, mas eu estou em Curitiba na faculdade e eu vou ficar 3 meses fora, o que você acha? Eu pensei, né, eu falei... O que eu prefiro? Ter um filho estudioso lá na faculdade ou um filho que me entende, né? Eu preferi que ele me entendesse. Por que eu quero ficar dentro da fazenda? Através dessa vida que a gente tem dentro da fazenda, com Deus, todo o tempo, eu falei, eu vou estar mais próximo dele. E realmente foi isso que aconteceu na minha vida, sabe? Porque muitas pessoas me perguntam, por que você já terminou a recuperação? O que você faz dentro da fazenda? Na fazenda a gente fala muito assim, ó, quando a gente cuida de alguém aqui dentro, Deus cuida da gente, dos nossos lá de fora. E através de quem cuidou de mim dentro da fazenda, Deus cuidou do meu filho. Eu ouvia várias vezes meu filho falando, por que você fala, Deus me tira dessa vida, quando eu estava no uso das medicações, quando eu já estava muito alucinada, assim, eu falava, você, por que Deus não me tira dessa vida logo? Ele falou, não sei por que você fala o nome de Deus, se você nem ainda você acredita. Deus não existe. E assim, hoje eu vejo ele falar de Deus e sabe quem é Deus. E o que significa isso, né? Para quem não sabia. E assim, a fazenda, ela trouxe tudo isso para minha vida. Hoje, quando eu falo com as meninas, que eu acompanho a casa, né? Eu sou madrinha aqui na fazenda. A madrinha é aquela que acompanha a casa das meninas. Tem a responsável da fazenda, que acompanha a fazenda, e a madrinha que acompanha a casa. Eu acompanho a casa, que é as meninas. Então, eu passo o dia falando com elas sobre isso, e falo como Deus transformou a minha vida, eu conto o meu testemunho, que eu não tive uma infância boa, eu não fui minha mãe não foi uma mãe boa. Então eu conto para elas tudo aquilo que aconteceu comigo dentro da fazenda e o que me trouxe para a minha realidade de hoje. De ser essa mulher, sabe, mais forte, controlada, de saber o que quero, de estar na presença de Deus. Hoje eu falo, com toda certeza, eu renuncio a vida lá de fora para estar aqui dentro.